Monótono. E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário vocês estão vendo esse vídeo, mas enfim, eu não tenho nada de tão interessante pra falar, pois tô com muita preguiça. Fiz esse vídeo nas pressas, vamos logo pro salves, que é o mais importante. Enquanto tá aparecendo os salves, quero pedir pra quem é novo aqui no canal, que se inscreva no meu canal, deixe seu like para apoiar o meu canal, compartilhe o meu canal pra pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. As batalhas até que foram interessantes de se ver, mas não tinha nada de tão relevante. Já o próximo a lutar foi o Aizawa. Ele foi o vilão no maior estilo Homem-Aranha. Ele botou os heróis penduras pelos tetos, enquanto usava seus olhos, anulando a individualidade deles. E agora eu só estava de costas para a parede, enquanto estava conversando com Nemuri de coisas triviais para passar o tempo, já que o teste ainda ia durar bastante tempo, já que faltava ainda muitos alunos fazerem eu não iria perguntar a ela agora se ela queria aprender sobre a respiração, já que esse não era o lugar adequado para essa conversa. Zenitsu-kun, eu fiquei bastante curiosa com uma coisa. Eu apenas levanto uma sobrancelha pela dúvida, mas digo: "Oh, que você está curiosa." Ela coloca sua mão no queixo analisadoramente para perguntar: "Você, diferente dos garotos que eu já tentei seduzir, é o único que não fica constantemente olhando para os meus peitos e nunca quebra o contato visual quando conversamos." Isso só me fez ficar com uma cara de sério, para eu simplesmente dar um suspiro para olhar como Nana estava olhando de relance, enquanto uns pequenos raios saiam de seus olhos, fazendo com que uma enorme gota de suor aparecesse na minha cabeça. Para eu responder sinceramente: "Eu simplesmente só tenho respeito mesmo, já que eu admito você é muito bonita." Fazendo Nemuri ficar um pouco vermelha para dar um sorriso safado para dar um sinal de que eu continuasse. Mas eu tenho um código de respeito com as mulheres que eu fiz ao meu treinador. Ele me fez prometer que eu tratasse as mulheres com respeito, mas se elas não forem dignas do seu respeito, você simplesmente ignora elas, pois as mulheres são os seres mais lindos desse mundo. Isso pode parecer pervertido, mas eu não vou negar que você é linda assim como a professora. Isso fez com que Nana ficasse um pouco vermelha para eu continuar falando. O que eu estou tentando dizer é que eu gosto de tratar as pessoas do jeito que elas gostariam de serem tratadas, é somente isso mesmo. Isso respondeu sua pergunta. Ela acena com um grande sorriso para continuar a olhar para a tela, que estava tendo um combate para dizer em seus pensamentos feliz: "Agora eu não tenho dúvida sobre você, Zenitsu-kun, você realmente é uma pessoa incrível. Talvez eu peça para sair com você." Rindo um pouco disso, enquanto Nana simplesmente volta para a tela, pois eu tinha dado uma piscada sexy para ela enquanto dava um sorriso, fazendo Nana voltar com o rosto um pouco vermelho, enquanto tinha um pequeno sorriso satisfeito para eu fazer o mesmo e voltar a olhar para a tela, sacar do meu bolso um óculos escuros e colocá-los para começar a passar o tempo até todos os testes terminarem. Na verdade eu estava dormindo e coloquei os óculos para que não me vissem dormindo. Depois de muito tempo, finalmente os testes já tinham acabado e todos estavam reunidos naquela sala, menos alguns que tinham saído feridos, enquanto Toshinori estava do meu lado também com óculos escuros, já que ele tentou falar comigo e percebeu que eu estava dormindo e resolveu fazer a mesma coisa. E agora Nana estava falando para todos os alunos com entusiasmo: "Muito bem, alunos, chegamos ao fim dos testes. Eu devo admitir que foi incrível o desempenho de vocês, mesmo que alguns não tenham conseguido vencer. Isso não quer dizer que vocês não possam se esforçar para vencer da próxima vez, já que com isso vocês aprenderam com os erros para que possam fazer melhor na próxima vez." Dando um enorme sorriso inspirador, fazendo a maioria se encher de esperanças novamente, enquanto eu e Toshinori ainda estávamos dormindo, para o Isashi aparecer do nosso lado dizendo, já que a garganta dele já estava melhor, para ele dizer um pouco entusiasmado: "Ei galera, que se acham da gente ir pro fliperama com a galera depois da escola?"
Mas ele não recebeu resposta, enquanto alguns alunos saíam da sala já que já estava na hora de ir para casa. Isashi tocou em Toshinori e percebeu como ele roncava um pouco, fazendo com que Aizawa aparecesse em cena para dizer olhando para mim e para o Toshinori. Eles ficaram dormindo o resto da aula inteira. Dando um suspiro para Nana aparecer em cena já que tinha ouvido que eu e Toshinori tínhamos dormido. Ela estava com uma veia na cabeça para seu punho ser rodeado por raios enquanto pensava. Desculpa, mas ninguém vai dormir na minha aula. Você não é a exceção, Zenitsu-kun. Para gritar fazendo nós dois acordarmos de repente. Acordem seus moleques. Dando um golpe em nossas cabeças, nós fazendo ter um enorme galo na cabeça, enquanto gritávamos pela dor, enquanto segurávamos nossas cabeças pela dor, enquanto Isashi ria muito junto do Shirakumo, que os dois, de tanto rir, estavam no chão, segurando o estômago pela dor, para eu dar um bocejo. Ver como Nana estava nos olhando com um olhar furiosa, enquanto Toshinori estava sorrindo nervoso, para ela dizer bem seriamente: escutem bem, moleques, enquanto eu estiver dando aula eu vou me certificar de que todos prestem atenção nas minhas aulas, não vou aceitar que durmam na minha aula, entenderam bem, seus moleques? Fazendo nós dois acernarmos com cabeça, enquanto eu tinha um pequeno sorriso nervoso, enquanto Toshinori estava soando um pouco. Na entrada dava para perceber como tinha alguns alunos, nós observando que entre eles estavam Rei, Mitsuki e Inko. Essa professora é durona, eu gostei dela. Fazendo o Rei dar um suspiro para dizer com cara de pôquer: por que será que eu não estou surpresa com a sua resposta? Ela parece bem assustadora. Dizia a Inko um pouco assustada, fazendo as duas anteriores a olharem com cara de pôquer, já que essa reação era comum da sua amiga, para elas verem como Nana dava um suspiro para sair da sala, fazendo aqueles que estavam espiando correrem para não serem descobertos. Toshinori dá um suspiro para dizer no ao meu ouvido: a senhorita Nana tá realmente levando o trabalho sério. Eu sei, esse golpe realmente doeu muito. Para a Nana dizer na porta: como punição vocês dois vão ficar depois da aula para arrumar o salão. Fazendo eu, Toshinori, ficar de boca aberta enquanto uma aura de depressão aparecia na gente. Para o Isashi, que estava esperando com os outros, deu uma enorme gargalhada para o Shirakumo dizer: a gente vai na frente já que vocês ainda vão demorar, falou a galera. Dizia ele se despedindo com a mão enquanto era seguido por Aizawa, que estava arrastando o Isashi pela roupa, já que ele ainda estava rindo muito, nos fazendo dar um suspiro para dizer: vamos nós trocar e arrumar a sala o mais rápido possível, eu quero jogar muito no fliperama hoje. Toshinori acena com a cabeça para dizer, enquanto a gente ia até os vestuários: se a gente usar as nossas individualidades vamos conseguir terminar mais rápido. Eu aceno com a cabeça para dizer, entrando nos vestuários, vendo como ele estava vazio, já que nós éramos os últimos. Como tem ido seu treinamento? Ele respondeu um pouco cansado. Tem ido um pouco pesado, mas agora eu tenho um controle melhor, já até consigo usar uns 35%. Dando uma risada para dizer com uma voz agradecida: eu tenho que agradecer muito vocês, Zenitsu. Usar o Onifural em todo o meu corpo ao invés de um só lugar foi genial. De longe eu ri um pouco enquanto me trocava para responder: não tem deck, eu tive essa ideia depois de quebrar várias vezes os meus dedos. Mentindo um pouco, já que eu estava me lembrando do Izuku, de como ele teve a ideia de usar esse poder em todo o corpo para que seus ossos não se quebrassem mais. Depois de alguns poucos segundos nos já estávamos trocados, enquanto estávamos de frente para nossa sala, que só estava um pouco suja e desarrumada, mas nada tão grave, o que nos fez sacar um suspiro de alívio para Toshinori dizer, sacando raios do seu corpo: vamos rápido para ir jogar com a galera. Me fazendo acenar com a cabeça, fazendo sacar também raios do meu corpo para em uma rápida velocidade nos desaparecermos em um borrão de velocidade, vendo algumas imagens residuais pela sala, enquanto sem percebermos tinha uma Nana na porta nos olhando com cara de pôquer para dar um suspiro e voltar para o que estava fazendo, para minutos depois nos dois pararmos de nos mover, vendo como a sala estava arrumada, nos fazendo dar um suspiro para eu dizer, pegando a minha mochila: vamos rápido, ainda temos tempo para jogar bastante.
começando a correr, enquanto Toshinori corria atrás de mim. Enquanto nos corríamos bastante pela pressa, chegando em poucos minutos no fliperama onde vimos a galera reunida, enquanto a Isawa estava jogando para ele se virar para dizer com o olhar um pouco aberto: vocês terminaram mais rápido do que pensei, mas eu venci uma 6 enquanto vocês não chegavam. Vendo como ele estava jogando Street Fighter, fazendo eu Toshinori sacar um sorriso desafiador para dizermos: cai dentro, otário. Para a Isawa perguntar com uma voz divertida: qual dos dois otários que vai perder pra mim? Fazendo eu Toshinori ter uma veia na cabeça enquanto Shirakumo dizia com uma voz burlona: ui. Ele chamou pro X1, eu não deixava. Rindo um pouco para eu e Toshinori olhar seriamente um pro outro para acenarmos com a cabeça para eu dizer: eu vou primeiro. Para eu escolher o Ken, que era meu personagem favorito, para o Aizawa escolher o Guile. Depois de algumas horas, podemos ver como do lado de fora do fliperama estava Rumi, que estava acompanhada de Kaina, enquanto as duas estavam com rostos despreocupados para Kaiba perguntar: é como você sabe que ele tá aqui? Rumi dá um suspiro enquanto olhava para dentro do fliperama para dizer bem despreocupada: eu conheço ele há bastante tempo. É quando ele não chega em casa. Eu sei que ele tá junto de Toshinori no fliperama, mas ele tá demorando demais. É a Nana. Nós pediu pra ir buscar ele enquanto ela prepara a janta. Mas as duas antes de entrar ouviram um grito familiar que dava pra perceber que era de fúria. Maldito filho da puta. 69 seguidas. Tu tá trapaceando, desgraçado. Elas entraram no lugar, vendo como tinha uma multidão reunida em um lugar enquanto Rumi dizia emocionada: parece que alguma coisa deixou ele puto. Para elas entrarem no meio da multidão, estava eu atrás do Toshinori, enquanto os dois estavam com caras de pura fúria, enquanto do outro lado estava a Isawa com um sorriso divertido, já que agora seria a vitória 70 que ele estava tendo contra esses dois, mas Toshinori perdeu novamente, deixando ele extremamente furioso. Mas depois de tanto perder, eu finalmente cansei dessa palhaçada e disse: ok, Toshinori, eu vou no tudo ou nada. Ele, já frustrado, acena com a cabeça para entre a multidão a Kaina perguntar um pouco confusa: a gente devia levar ele agora? Rumi negou com a cabeça para dar um suspiro e dizer: eu conheço esse olhar, ele não sair dali até ele ganhar, mas sinto que ele tem alguma tática, já que ele tá mais sério que o normal. Eu me preparo para jogar, enquanto respirava um pouco para me acalmar, enquanto minha concentração era absoluta. A Isawa deixa seu sorriso, enquanto dizia em seus pensamentos: acho que agora o jogo é pra valer, agora eu vou ter que levar a sério. Se colocando sério no jogo, enquanto escolhemos os mesmos personagens, para ver como uma grande quantidade de ar entrava na minha boca, enquanto uns pequenos raios imperceptíveis saiam dos meus dedos para começar uma batalha onde meus dedos se moviam extremamente rápidos enquanto o meu personagem atava sem hesitar, não querendo que a Isawa atacasse. A batalha durou uns largos minutos, aonde a luta foi acabada com Shoryuken, fazendo todos que estavam assistindo gritarem pela emoção, inclusive Rumi, menos Kaina, que estava com um pequeno sorriso ao ver como eu fazia uma pose de Jojo como sinal de vitória, fazendo ela rir um pouco. Mas graças à minha audição eu percebi a risada de Kaina e o grito de Rumi, me fazendo olhar para o relógio do fliperama, me fazendo soar um pouco frio para dizer em meus pensamentos: eita pega, eu fiquei tão focado no jogo que não vi a hora passando. Dando um suspiro mental para dizer em meus pensamentos: tomara que a Nana não me castigue por chegar tarde. Dando um sorriso nervoso, tento meu uniforme segurado por Rumi, que disse bem desinteressada: bom, a partida foi interessante, mas a Nana pediu pra gente te levar de volta pra casa, e você sabe que ela vai começar a fazer os seus chiliques de velha. Dando um suspiro enquanto era arrastado pelo uniforme, e quem estava me segurando era Rumi, enquanto Kaina estava do seu lado com uma pequena gota de suor, enquanto a minha galera não entendiam a situação. Isashi se aproxima de Toshinori e pergunta bem curioso: quem são as gatinhas que estão arrastando Zenitsu? Toshinori dá um suspiro para responder pegando sua mochila: elas são as namoradas do Zenitsu. Saindo do fliperama enquanto Isashi dizia: ah tá.
Mas depois de uns segundos, ele e o grupo abriram os olhos, percebendo o que o Toshinori tinha dito para gritarem extremamente surpresos. O quê? Depois de um tempo, voltando comigo, podíamos ouvir alguns gritos do meu apartamento, enquanto se ouvia gritos dela dizendo: "Se você correr é pior, Zenitsu-kun." Para de ver como dentro da casa estava eu correndo da Nana, enquanto os dois tinham o Onifural ativado, enquanto Rumi estava de boa, assistindo televisão com Kaina, que essa estava com uma enorme gota de suor vendo essa cena, mas por um descuido, eu tropeço e caio, dando a oportunidade de Nana me segurar pela roupa, me fazendo soar um pouco enquanto dizia: "Oi Nana, você tá linda hoje." Vendo como ela sorria com seu punho levantado para ela dizer ainda com aquele mesmo sorriso: "Me elogiar não vai te salvar disso, Zenitsu-kun." Ouvindo como do apartamento saem uns gritos de dor cômicos, enquanto as pessoas que passavam ao redor saíam correndo pelos gritos. Depois de jantar podíamos ver como eu estava de cabeça para baixo no sofá, enquanto ao meu lado estava Rumi mexendo em seu celular, enquanto eu e Kaina estávamos vendo a televisão, que estava passando algo que eu não sei se seria interessante, já que na televisão estava passando o jornal do JJ, que estava outra vez dizendo como Drift era uma ameaça à sociedade. É como eu não era nada além de um assassino, pois os heróis não matam, mas isso não era a única coisa, já que tinha algumas reportagens com as pessoas perguntando o que elas achavam do Drift e do que elas achavam sobre o desaparecimento dele, já que fazia 3 dias que não houve nenhum relato de suas atividades. Algumas pessoas também diziam a mesma coisa que o JJ, que ele era apenas um maldito vilão que estava matando outros por puro prazer, enquanto outros achavam que os meus motivos são um mistério, já que Drift parecia ter alvos específicos, o que não é totalmente mentira, mas teve alguns que estavam dizendo que Drift era um verdadeiro herói que estava limpando essa cidade a taxa de criminalidade tinha diminuído drasticamente, é que os criminosos e mafiosos tinham começado a temer o Drift, me fazendo levantar uma sobrinha, já que tinha algumas vezes que quando eu saía em patrulha eu encontrava alguns membros de máfia e quando eu tava com paciência eu tentava interrogar eles procurando saber onde estava o chefe e onde estava as drogas ou armas, porque mafioso deve ter tudo. Na maioria das vezes não dava certo, mas pelo menos sempre tinha os covardes que não queriam morrer e contava tudo que eu precisava saber. O jornal também apresentava alguns investigadores que diziam que foram encarregados de encontrar e levar Drift à justiça por seus inúmeros casos de assassinato, seja lá onde ele estiver escondido. Me fazendo dar uma pequena risada vendo como Rumi também olhava para a televisão como uma cara de "É sério?" Para Rumi dizer um pouco decepcionada: "Esses idiotas não sabem o que falam." Eu olho para ela e nego com a cabeça e digo tranquilamente: "Eles têm razão, eu não sou um herói." Deixando tanto Rumi como Kaina um pouco surpresas para Kaina perguntar um pouco desconcertada: "Mas por que Zenitsu-kun? Você já salvou inúmeras vidas e fez os criminosos temerem sair para fazer suas atrocidades e ainda assim você fez isso muito mais sem pedir nada em troca." Ela tem razão, Zenitsu-kun, você também quase morreu por aquelas pessoas no banco. Também foi por causa de você que ninguém morreu naquele dia. Eu dou um suspiro olhando para a televisão a dizer: "Não importa o quanto eu ajude as pessoas ou o quanto eu detenha os criminosos, matar é matar, não importa o motivo que eu justifique. Tirar uma vida continua sendo deplorável. Eu tenho muito sangue nas mãos, mesmo que eu realmente esteja fazendo isso por causa da maioria dos heróis não passarem de charlatões. Eu não quero que precisem fazer o que eu faço." Deixando o clima um pouco tenso, vendo como o jornal tinha terminado, dando para ver como 60% das pessoas eram contra as ações de Drift, mas antes que o jornal continuasse o canal foi mudado por Nana, que estava um pouco séria, me fazendo olhar para ela ainda de cabeça para baixo para perguntar: "Posso saber por que mudou de canal? Zenitsu-kun, você sabe o que significa ser realmente um herói?" Eu deixo meus ombros caírem para negar, fazendo Nana me olhar seriamente e dizer:
Herói é o termo atribuído ao ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o intuito de solucionar situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Além de bravura e coragem, um ato é reconhecido como genuinamente heróico quando a pessoa desempenha ou toma determinada atitude de modo altruísta, ou seja, sem motivos egoístas ou que envolvam o seu ser, mas apenas o bem-estar ou segurança das pessoas. Você não só fez todas essas coisas, como também tem um grande e inabalável senso de justiça, como também é a pessoa mais amável e compreensível que eu já conheci. É você junto com Toshinori, foram as pessoas mais dedicadas que eu já vi na vida. Então, mesmo que você não acredite, você é um herói. Fazendo as garotas darem um sorriso de afirmação para Rumi. Também dar um sorriso é dizer: quando nós conhecemos, você me fez perceber que minha não era inútil. É sim, eu só não sabia usar. Você também foi a pessoa que, mesmo sendo um preguiçoso sem vergonha, foi a pessoa que conquistou meu coração e minha confiança. Ela tem razão, Zenitsu-kun. Quando eu ouvir falar de você, eu admito que eu realmente fiquei com um pouco. Mas quanto mais eu conhecia suas ações e de como você não agia com a arrogância de alguns heróis, como algumas pessoas te relataram como alguém que pôs sua própria vida, recebendo os ataques de frente para protegê-los. É quem sem nem ao menos os conhecer tomou um tiro para proteger uma pessoa. Então, quando eu te vi ferido depois daquela luta, eu não podia simplesmente te deixar ali depois de você ter provado que era um verdadeiro herói. Viu, Zenitsu-kun? Mesmo que você não acredite, você é um herói para muita gente, inclusive, é principalmente um herói pra gente. Dando pra ver como eu, ainda de cabeça para baixo, dava um sorriso para, sem dizer nada, eu me levantar e dar um abraço nas três, que ao receberem o abraço corresponderam um pouco vermelhas, enquanto davam um sorriso para o abraço. Durar alguns poucos segundos para eu desfazer o abraço para ver como Rumi dizia com um grande sorriso: não se acostuma não, Zenitsu-kun, pois eu ainda quero aprender e aprimorar meus golpes. Dando um chute que eu defendi com minha perna, fazendo nós dois darmos um sorriso para eu ouvir como Nana dava uma tosse falsa para fazer uma aura de perigo, me fazendo soar muito para Nana dizer, aumentando a aura de perigo. Então quer dizer que naquela vez que você chegou com o traje cheio de buracos foi por causa que você levou tiros, não é? Estralando seus dedos, enquanto saíam pequenos raios do seu corpo para Kaina dizer, saindo da sala: bom, boa sorte, Zenitsu-kun. Para Rumi dizer, também saindo do lugar: vê se sobrevive, porque eu ainda preciso de dar alguns chutes nos nossos treinados. Para eu só ficar no lugar com cara de poker, enquanto Nana olhava para mim com um sorriso gentil, mas que desprendia uma grande aura de perigo.